Olá, amigos. Sou Claudete Moura. Estou agradecendo a todos que estão nos seguindo nesse estudo de O Livro dos Médiuns e hoje dando continuidade ao capítulo 24, que tem como título Identidade dos Espíritos. Nós estamos fazendo um resumo dos meios de reconhecer a qualidade dos espíritos. Então, no programa anterior, a gente já viu alguns itens para que se torne mais fácil a gente conhecer esta qualidade dos espíritos. E no primeiro item, Kardec já deixa bem claro que para se discernir o valor de um espírito, somente o bom senso. Então, sempre Kardec nos aconselhando que tenhamos bom senso ao examinarmos tudo que vem do mundo espiritual. Não só do mundo espiritual, mas toda a literatura. A gente sempre deve ter esse bom senso em examinar o que é útil, o que é bom, o que é agradável para nós, o que é sério, para que tenhamos então essa avaliação correta. Continuando então esse resumo que o próprio Kardec fez, ele diz o seguinte: espíritos bons jamais dão ordens, não se impõem, apenas aconselham. E é uma coisa que a gente vê mesmo nessa espiritualidade maior que nos orienta. Jamais eles nos ordenam alguma coisa, mas eles nos aconselham. E quando a gente não os ouve, eles se retiram, simplesmente. Eles não contestam, eles chegam, eles não se impõem a nós, mas eles nos dão conselhos, bons conselhos. E quando a gente não ouve esses conselhos, eles apenas se retiram. Diferentemente dos espíritos maus, que são autoritários, que eles dão ordem, eles querem ser obedecidos. E eles não se afastam facilmente. Então nós precisamos ter muito cuidado com esse tipo de espírito, que chegam dando ordens, querendo se impor, querendo ser obedecidos, e eles não se afastam facilmente. Para que eles se afastem, nós precisamos ter sobre eles uma autoridade moral. É como conta o palestrante e orador espírita Divaldo Franco, que num trabalho mediúnico onde ele estava participando, apareceu um espírito falando coisas indevidas, querendo dar ordem, querendo se impor ao trabalho, querendo dominar. E o conversador, um tanto inexperiente, começou a ordenar a esse espírito que se afastasse. E ele falou que não se afastava, que ele não ia deixar o médium. E foi aquela briga, você tem que sair, eu não saio e tal, e o Divaldo só observando, no seu canto lá, quieto. Daí o orador, o doutrinador fala assim para ele: eu ordeno que você se afaste em nome de Jesus. Sabe o que o Espírito falou? Jesus eu conheço muito bem. E você também o conheço muito bem. E começou a desfilar uma série de coisas a respeito dessa pessoa que estava ali como conversador, atendendo, contando inclusive intimidades da sua vida que as pessoas ali do círculo não conheciam. E ficou muito desagradável. Divaldo conta que levantou do seu canto e chegou lá e falou: irmão, não é que a gente ordena, que a gente não está mandando você embora, mas a gente quer que você seja uma pessoa que
respeite este ambiente, que é de paz. Nós estamos aqui, se você precisar de ajuda, nós vamos te ajudar. Sabe o que o Espírito falou? Bom, agora é outra coisa, porque eu estou sendo tratado com educação e com respeito. Então agora eu me retiro. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque ir ordenando para o Espírito se afastar, ele não vai, ele vai contestar, ele vai, e sempre que há um confronto entre o espírito que está se manifestando e o encarnado sempre sai perdendo. Porque esse espírito inferior, ele não tem nada a perder. Ele está se expondo ali, todas as maldades, ou as delinquências, ou todos os maus procedimentos dele estão ali, sendo falados, sendo expostos. Agora, o encarnado não, ele tem muito a perder se ele começar um confronto com esses espíritos. Por isso, então, nós temos que ter muito cuidado com esse tipo de espíritos. Kardec continua dizendo: espíritos bons não fazem lisonjas, aprovam o bem que se faz, sempre de maneira prudente. É claro que a gente gosta, quando a gente faz algo de bom, que ele seja relevado, que ele seja reconhecido. Os espíritos bons, eles reconhecem sim, eles aprovam o bem, mas de uma maneira prudente, eles não ficam elogiando demais, eles não ficam exaltando aquela figura ali que cometeu algum ato bom. Eles não ficam fazendo isso. Agora, ao contrário, os espíritos maus, eles exageram nos elogios. É por isso que muitos médiuns se deixam fascinar por esses espíritos. Por quê? Porque ele fica massageando o ego do médium. Ele fica levantando a autoestima demais, falando coisas a respeito desse médium, que mesmo nem o médium pensou antes, mas quando o espírito fala, ele fala, então eu sou bom mesmo, de verdade. Então, embora às vezes esses espíritos preguem a humildade, mas eles sempre procuram exaltar a qualidade, a importância pessoal daqueles que eles desejam conquistar. No caso, então, aí do médium, ficaria bem fácil para eles quando eles conquistam, porque daí eles tomam conta do médium, daí eles fazem com que esse médium fique obediente a eles, sempre fazendo aquilo que eles determinam, obedecendo às ordens, se afastando daquelas pessoas que querem alertar esse médium sobre a qualidade desse espírito que está se manifestando. Então temos que ter muito cuidado. Kardec continua: espíritos superiores mantêm-se em todas as coisas acima das puerilidades formais. Ou seja, coisinhas formais, eles se mantêm superiores, eles se mantêm acima dessas coisas pueris, né? Coisa de criança, coisa que não tem nada a ver. Os espíritos vulgares, pelo contrário, eles dão muita importância a detalhes às vezes até mesquinhos, que não tem nada a ver, mas eles dão uma importância muito grande, incompatíveis às ideias verdadeiramente elevadas. Eles pegam detalhes, né, que não tem nada a ver e elevam esses detalhes, que não tem nada a ver com ideias que são verdadeiramente elevadas. Então, nesse caso, nós devemos ter uma prescrição meticulosa, né? E sempre que esses espíritos se mostram assim, dando muitas importâncias a detalhes,
nós devemos ver neles sinais de inferioridade. Então, é também algo que nós devemos observar para podermos saber da qualidade daquele espírito que está se manifestando. Também Kardec fala que nós devemos desconfiar de nomes bizarros e ridículos, porque tem espíritos que se revestem de nomes que são ridículos. Eu não sei se é porque eles querem se sobressair, eles querem aparecer mais do que precisam. Então nós devemos também ver, poxa, por que eles usam esses nomes? Será que era o nome dele mesmo? Ou é um nome que ele está utilizando porque ele quer se sobressair, porque ele quer aparecer superior, ele quer ser aos demais que estão ali, com um nome completamente diferente e ridículo? Devemos então desconfiar. Também devemos desconfiar dos espíritos que se apresentam com muita facilidade usando nomes venerados. Nós temos que ter uma certa reserva em aceitar o que eles dizem, porque é fácil o espírito se revestir de um nome que nós sabemos que é um nome venerado por todos, é um nome respeitável, é um nome que utilizou alguém ou aqui na Terra, uma pessoa do bem, ou um espírito que a gente tem conhecimento. Então a gente tem que desconfiar e só com muita reserva a gente tem que aceitar o que eles dizem. Como é que deve ser essa reserva? É observar o que Kardec sempre aconselha, linguagem dos espíritos, atitude deles, se eles estão se apresentando com esses nomes venerados, mas vamos ver se a linguagem deles seria desse. E Kardec mesmo fala no Livro dos Médiuns, se um espírito se apresenta dizendo que é Leon Denis, vamos ver se o que ele está falando condiz com o que esse espírito, com o que Leon Denis escreveu em vida. Vamos ver se também nas mensagens que ele mandou do além-túmulo se condiz com aquilo que o espírito está falando. Se não tiver nada a ver, se for uma coisa diferente ou inferior, nós não devemos nem aceitar. Nós devemos ter muita reserva. E Kardec fez muito isso durante a codificação. É por isso que nós tivemos um trabalho muito bom feito por Kardec, porque ele aceitava assim com muita reserva o que os espíritos diziam. E ele testava demais. E ele perguntava várias vezes de uma forma diferente para ver se o espírito dizia a mesma coisa. É isso que a gente deve fazer também. Porque os espíritos bons, eles nunca vão se chatear se nós estivermos fazendo essa checagem. Mas os espíritos inferiores, eles já vão dizer que nós estamos duvidando, nós já vão dizer que nós não estamos acreditando neles e já vão ficar magoados. Então é um sinal de que eles estão mistificando. Também espíritos bons são muito escrupulosos no tocante às providências que podem aconselhar. Eles só vão aconselhar coisas quando eles são movidos por um fim sério e útil. Então nós não nos devemos deixar levar. Eu lembro de um colega nosso espírita, que muito sério, um dirigente espírita, que falou que se arrependeu tanto, que uma vez a mãe dele estava muito preocupada com os negócios imobiliários que ela estava fazendo, e ela, de tanto que ela atormentou, ele foi na dela e consultou os espíritos, e como os espíritos aconselharam, deu tudo errado,
Daí ele verificou que ele tinha caído numa armadilha de espíritos não escrupulosos. Por isso nós devemos então ter muito cuidado com tudo isso. Nós estamos encerrando hoje nosso estudo, deixando para a próxima semana continuidade desses resumo que nós estamos fazendo quanto à qualidade dos espíritos. Claudete Moura, para o divulgar.net.